quer dizer então que o Santos tentou contratar o Rômulo. Vocês ouvem isso também ou só eu? E o Rômulo? Por que o Rômulo não joga? Cadê o Rômulo? Por que não foi o Rômulo? O Rômulo não sei o quê. Por que o Rômulo? Rômulo, 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 Rômulo. Vocês ouvem isso ou só eu? Fala, Latif, você conversou com a turma aí? Conta sobre o Rômulo. Pois é, mas o Cômulo é um caso engraçado, porque a gente, na nossa live, né, nessa nossa trajetória curta, eu acho que ele é um dos nomes que o nosso chat mais lamenta a falta de minutos. Provavelmente ele deve ser o melhor reserva do mundo, né? Porque a quantidade de pessoas que pede o Rômulo jogando ou mais minutos, que ele tá na frente do Lázaro e tal, e é injustiçado, é gigante na torcida do Palmeiras, muito pelo que ele fez, né? Com a camisa do Novo Horizontino Paulista. Pois é, Gil, hoje de manhã, como tinha a nossa live, e o assunto Rômulo sempre agrada nossos ouvintes e leitores, eu fui tentar entender um pouco mais do que estava rolando, né? Porque o Rômulo ele completou 6 meses de Palmeiras na semana passada e não tem nem 200 minutos, que não são nem 2 jogos completos, apesar de ter participado de 11 jogos. E o que eu consegui apurar, Massa, é que o Rômulo ele foi alvo de diversas sondagens na última janela de transferência, tanto de clubes da Série A e B. Inclusive, um dos clubes, com a ajuda do nosso repórter Lucas Mussetti, do UOL, é o Santos. O Santos tentou contratar o Rômulo e o Palmeiras e o staff do atleta fecharam a porta para qualquer saída. O que eu soube, Massa, é que o staff do Rômulo ele está muito consciente das etapas que o atleta tem que passar no Palmeiras. Lembra quando o Abel falava na coletiva, o Rômulo precisa subir o Everest, precisa se adaptar a isso, aquilo. É a mesma justificativa que o staff do Rômulo recebe e eles estão bem tranquilos em relação a isso. Quando a gente conversa com o Palmeiras sobre o Rômulo, mas o que a gente ouve bastante é que o Rômulo é um atleta que está sendo trabalhado a longo prazo. O Rômulo é novo, ele nasceu em 2001, tem 23 anos, então o Palmeiras pensa nele para o futuro. E se a gente analisar alguns atletas do elenco do Palmeiras atualmente, a gente vê alguns casos parecidos. Por exemplo, o Veiga. Quando o Veiga chega do Curitiba novo ao Palmeiras, ele não chega e joga imediatamente. Ele vai para o Atlético emprestado, é destaque no time, é campeão, e quando ele retorna ao Palmeiras, ele chega a ser quem foi. O Zé Rafael é outro nome muito parecido. Ele não foi emprestado, mas quando ele é contratado, com destaque no Bahia, o Palmeiras não utilizou o Zé Rafael imediatamente. Foi um atleta que demorou para engrenar e quando engrenou, entrou para a história. Inclusive, no ano passado, foi um dos principais atletas do Palmeiras no ano. Então, existe toda essa cautela, tanto do clube quanto do staff do Rômulo, de que, apesar da pouca minutagem, ele está no lugar certo e é isso que vai acontecer. O Rômulo vai seguir no Palmeiras e ano que vem provavelmente vai ter muito mais oportunidades do que teve nessa temporada. E como eu falei, o Santos foi um dos clubes que tentou contratá-lo e assim, Massa, não foi com dinheiro na mesa, não chegou nenhum valor assim para o Palmeiras. O Palmeiras recebeu muitas sondagens, muito provavelmente esses negócios por empréstimo, né? Porque a gente nem sabe quanto vale o Rômulo. O Palmeiras pagou 6 milhões de reais, mas não tem como medir quanto que vale o Rômulo. E o Palmeiras fechou a porta. E o Rômulo também não quer sair, né? Porque às vezes acontece muito de um atleta não receber oportunidades, não jogar e querer buscar um novo clube. Mas o Rômulo e o Palmeiras estão muito conscientes do plano traçado para ele. E é isso que vai acontecer. Bom, a gente já entra no nosso próximo assunto, já caminhando para o encerramento do programa, antes registrando que o Diego acha que é o Amaral, o Osmar, o jogador misterioso para ele é o Euler, o André votou no Paulo Nunes, o Alisson votou no Basílio, o Adriano Padiar votou no Darcy, o Sidney no Munhoz. Caramba, tem muita sugestão aqui, hein, cara? O Raul está dizendo que é o Kleber. Que Kleber, mano? Kleber Bambam. Kleber Bambam é do Big Brother, né, não, filho?
O Massa pirou. Enfim, tem muitos nomes aqui, a galera votando e tal. O Adriano dizendo que o staff do Rômulo deveria agradecer a Deus. O jogador recebe em dia os melhores CTs do Brasil. O Novo Horizontino é fácil, diz ele. Bom, vamos lá, meus caros. Agora o tema que não quer calar, hein? Reforços para 2025. Em quais posições o Palmeiras, na opinião de vocês, precisa de reforços? Me contem. Eu vou dizer já: ponta, pelo lado direito, 9 mesmo, e um zagueiro canhoto. Para mim, esses três aí, e nada de jogador promessa, para daqui Eureka, para descobrir depois. Nada de jogador pau-brasil, né? Quando o português chegou aqui, descobriu o Brasil, o pau-brasil. Nada disso. Quero jogador pronto. O cara chega e joga. Talvez o zagueiro possa ser um pouco mais tranquilo, mas os dois, o ponto e o centroavante, tem que chegar e, ó, flopar a camisa e bola. E colocar essa galera no banco aí, porque o Palmeiras precisa qualificar o seu elenco. Você, Latifi, manda essa. Qual? Cara, eu posso estar sendo injusto, mas o Palmeiras precisa de um 9. O Flaco faz a melhor temporada da carreira, é muito esforçado, passou com nutricionista, se esforçou pra caramba pra ficar forte, mas ele perde muito gol, cara. E o Palmeiras não pode ser refém de um cara que, apesar de fazer gol, perde dois para fazer. Então eu acho que um camisa 9 é uma necessidade, um substituto para o Estevão. E é isso que você falou, Massa. Não pode ser um moleque que tem 20 anos e vai se destacou e vai chegar aqui e jogar. Não, tem que ser um cara consolidado, que chegue, pegue a camisa e jogue. E eu acho que o Palmeiras precisava de um camisa 5 para alternar com o Aníbal, porque eu não acho que o Fabinho é um substituto à altura, e o Palmeiras teve alguns problemas quando precisou, quando teve desfalques, né? Talvez não um substituto para o Aníbal, mas um atleta que consiga jogar ali na 5 e na 8, que consiga fazer as duas, porque nessa temporada o Zé teve problemas com lesão, o Rios é convocado, o Aníbal jogou o maior número de jogos da carreira nessa temporada e ele caiu de rendimento no meio da temporada. Então eu acho que seria uma posição que não seria nenhum absurdo ir atrás de alguém que pudesse fazer as duas funções, tanto a de camisa 5 como a de 8, até porque o Gabriel Menino acho que já tirou a paciência de muita gente como substituto do Rios, né? E aí, Lavieri, me diga. Eu vou com ponta esquerda e eu te explico por quê, primeiro de tudo. Porque com a saída do Estevão a partir do meio do ano, eu vejo uma possibilidade de você deslocar o Felipe Anderson para a direita, para jogar onde ele mais gosta de jogar, como ele jogou na Lazio. Então você tem ali uma substituição rápida. Lógico que não é a mesma característica, eu sei que não é a mesma coisa, o Felipe Anderson e o Estevão. Mas eu iria, independentemente da esquerda ou da direita, eu disse esquerda mais por essa alteração, até mesmo por conta do Veiga, ou mesmo do Mike, ou mesmo do Giai, que podem jogar de ponta por ali. Então eu iria para um ponto esquerda nas características do Estevão. Então o cara que é rápido, que tem drible e tal, mas que jogue pela esquerda. Claro que se tiver no mercado alguém disponível para a direita, e aí você volta a colocar o Felipe Anderson pela esquerda e tal, mas eu colocaria isso como prioridade ao lado do camisa 9. Aproveitar que o Palmeiras tem 200 milhões e contratar dois jogadores que cheguem e todo mundo olha e fala assim, meu Deus, esses realmente mudaram o nível do Palmeiras. Mais ou menos como o Botafogo fez com o Almada, como o Botafogo fez com o Luiz Henrique. Eu sei que o poder de fogo do Botafogo, com o perdão do trocadilho, é muito alto por conta do Textor, que tem colocado dinheiro a fundo perdido, mas o Palmeiras tem 200 milhões e é uma boa quantia. A gente transportando em euros aí dá mais de 30 milhões de euros. Então são contratações que o Palmeiras pode fazer de peso. Acho que sim, poderia até colocar na conta um camisa 5, 8 aí, como disse o Flávio, mas não seria a minha prioridade. Eu acho que o Fabinho é um bom jogador. A não ser que o plano seja se livrar ou vender ou negociar ou Richard Rios ou o próprio Zé Rafael. Aí você muda a conta, você muda o jeito de olhar o elenco. Eu tenho para mim o cheiro, uma sensação, um feeling
como você queira, que o Richard Rios se despede do Palmeiras após o Mundial. Muito bem. Bom, aí isso eu falei sem perder ninguém, mas aí o Danilo já foi adiante na análise, é importante. Eu concordo com o Latifi quanto ao 9, mas eu quero 2 noves, porque só tem um hoje. O outro que entra, o Rony, está numa péssima fase, e aí precisa mesmo. Talvez o Flaco brigar por posição com esse 9 indiscutível. Diga, Latifi, para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Não, eu vi que muita gente ficou inconformada com a minha opinião sobre o novo 9, defendendo o Flaco. A minha opinião é que o Flaco, ele é um jogador muito importante para você ter no elenco, porque ele é um cara alto, bom na bola aérea, que ele não tem as características que outros atacantes têm. Mas é isso, precisaria de outro 9 para realmente ser esse cara, porque apesar do Flaco ter o melhor número de gols da carreira, tem mais de 20 gols, está entre os principais atacantes do Brasil, é bem fácil saber que ele perde gol todo jogo. Tanto é que contra o Bragantino, ele perdeu um gol assim, na cara. Se a gente lembrar em outros jogos, ele perde um gol um gol feito antes de marcar. Eu entendo que todo atacante perde gol, mas o Palmeiras, acho que pelo histórico e tal, merecia um 9 mais à altura. Qual?